Olha, eu acho que não tem nada pior do que uma noite mal dormida, né? Sabe aquela sensação de que você dorme, mas que você, né, não descansou, você acorda ainda cansado? Uma das coisas que pode causar isso é a apneia do sono, que é um distúrbio que causa aí a parada momentânea da respiração ou então uma respiração muito superficial durante o nosso sono e a gente acaba não tendo um sono constante e reparador. Para a gente saber mais sobre os principais sintomas, as causas e o tratamento, né, desse problema de apneia, a gente está recebendo agora a otorrinolaringologista, doutora Luciana Almeida, ela que é especialista em medicina do sono. Tudo bom, doutora Luciana? Tudo bem. E aí, como eu falei, a gente pensa que não, mas às vezes os impactos de uma noite mal dormida podem alcançar até o nosso dia a dia no nosso trabalho, né? O nosso desempenho no nosso trabalho, então pode causar problemas sérios. E eu começo pedindo para a senhora explicar para a gente, eu falei superficialmente, mas por que é de fato, né, a apneia, doutora? Sim. Então, a apneia do sono, né, é uma doença chamada, né, síndrome da apneia obstrutiva do sono, né, em que o indivíduo ele tem pausas na respiração durante o sono. Ele não respira bem durante o sono. Isso acontece de forma repetida e isso vai comprometer a qualidade do sono. Tá certo. Agora, o que causa esse problema de apneia? Tem relação com idade? Tem relação com sobrepeso? Eu acredito que sejam muitas causas, né? Mas as principais delas, doutor. Então, né, a gente tem uma pausa na respiração, que é causada, nesse caso, por uma obstrução que acontece nessa região da garganta. Essa obstrução, ela pode ter principalmente, né, duas causas. Ela pode ser causada por problemas na formação aqui dos ossos da face, principalmente esse osso que é chamado maxila e o osso da mandíbula, quando eles não se desenvolvem de uma maneira adequada. Isso vai acontecer por exemplo, né, uma situação que é relativamente frequente, no caso de indivíduos que são respiradores orais, um respirador oral durante longo tempo, na infância, adolescência, isso acaba comprometendo a formação desses ossos, eles não se desenvolvem da maneira adequada, então o espaço fica estreito para respirar, né, durante o sono. E uma outra situação é quando eu tenho uma obstrução, por exemplo, quando eu tenho um aumento das amígdalas, da adenoide, que isso vai acontecer mais em criança, ou a obesidade, então ganho de peso, né? Eu vou também causar um estreitamento, principalmente aquelas pessoas que você observa o ganho de peso com um aumento aqui da circunferência do pescoço. Também com a maior idade, né, você tem uma maior prevalência da apneia do sono. Os homens também, né, vão ter uma maior prevalência de apneia do sono do que as mulheres. As mulheres elas vão apresentar mais após a menopausa. Agora, o paciente, para ele desconfiar que ele tem apneia, é mais complicado, porque ele está dormindo, tá? Então, às vezes, ele não percebe essas pausas na respiração e talvez a pessoa que esteja ali próximo seja importante, né, para identificar. Eu pergunto para a senhora, o ronco pode ser um sinal da apneia? Sim, então, o ronco é o principal sinal. E como você falou, muitas vezes ele não vai ser observado pela própria pessoa. Algumas pessoas, quando tem um ronco muito intenso, elas chegam a acordar com o próprio ronco. Isso acontece mais no início do sono, quando estão no sono superficial. Mas, na maioria das vezes, o companheiro de quarto é que vai relatar. Vai falar. E o ronco, ele vai chamar atenção quando ele é um ronco alto e um ronco frequente. E às vezes a pessoa até engasga. Também o engasgo pode ser também já um sintoma da apneia, doutora. Isso. Então, o ronco, né, muitas vezes acompanhado isso de pausas na respiração, que a pessoa vai perceber uma apneia, a pessoa que está observando, e aí seguido de engasgos, o paciente também pode acabar acontecendo dele acordar sufocado, episódios de sufocamento. Então, esses são o que a gente chama de sintomas noturnos. E aí a gente tem os sintomas diurnos. A gente pode também ter sintoma da apneia estando acordado, doutora? Não, aí seria mais relacionado à repercussão que vai causar durante o dia. As consequências daqueles sintomas noturnos. Quais são eles, doutora? Isso. O principal vai ser a sonolência excessiva durante o dia. Então, aquela pessoa que cochila em situações inesperadas, em qualquer situação monótona, ela já está cochilando, né? Principalmente, a gente vai chamar a atenção a pessoa que está dirigindo e ela, né, tem sonolência, que aí a gente observa o aumento do risco de acidentes, né, automobilísticos. Também ela pode acordar com dor de cabeça, acordar com a garganta seca,
Então é bom ficar ligado que, como a doutora está explicando, pode acontecer também na infância, não só na fase adulta, né? A pessoa pode sofrer de apneia, né, doutora? Sim, isso. É um perfil diferente, mas na criança o principal fator vai estar associado ao aumento, né, das amígdalas e da adenoide. Então, tipicamente vai ser aquela criança que ronca, tem um ronco realmente, parece um ronco de adulto, e ela muitas vezes vai apresentar a boca aberta. Não só à noite, mas às vezes também é um respirador oral durante o dia. Tá certo, doutora. Agora, essas pausas, a gente fala que são pausas curtas, mas elas podem ficar mais maiores, elas podem ficar mais espaçadas ou então maiores e isso provocar um dano maior na pessoa? Sim, então a gente pode ter tanto pausas mais longas quanto também uma maior frequência de pausas, que isso vai se relacionar com a maior gravidade da apneia. E quando você tem uma pausa na respiração, ou seja, se você não respira, são momentos em que você não está respirando, a primeira repercussão vai ser na queda do nível de oxigênio durante o sono. E isso vai levar a uma série de consequências ali durante o sono, porque o organismo vai tentar se defender. Então, libera hormônios de estresse, cortisol, adrenalina. E isso, né, se relaciona às outras consequências que a apneia pode levar, que são as doenças cardiovasculares, o aumento da pressão arterial, o aumento de doenças cardiovasculares, arritmia cardíaca. Agora, doutora Luciana, já que a gente entendeu um pouquinho sobre o problema, eu pergunto para a senhora, para a gente ir encerrando, quais são os tratamentos, né? Para a apneia, é um tratamento fácil, doutora? Então, a gente tem primeiro as medidas gerais, que a gente vai indicar para todas as pessoas, as orientações de ter rotina para dormir, horário para acordar, porque se você está muito cansado, privado de sono, você vai ter um sono, aquele sono mais pesado, geralmente as pessoas falam, né? Quando estou muito cansado, eu ronco mais. Também a cabeceira um pouco mais elevada, evitar dormir de barriga para cima, também é uma situação que piora, né, a respiração. A perda de peso, né, numa situação, se você estiver acima do peso, vai ajudar muito a perda de peso. E a gente tem um tratamento, tanto relacionado, que vão ser aparelhos para dormir, dependendo do grau da apneia. A gente tem um aparelho chamado aparelho intraoral, que é um aparelho feito pelo dentista. Tem também os aparelhos de pressão positiva, né, chamados CPAP, que hoje já são bem conhecidos. E tem as cirurgias, né, quando estão indicadas. Então, você vai avaliar cada caso para poder definir o tratamento. Tá certo. Então, é o seguinte, gente, se você está sempre acordando cansado, isso é recorrente, acho que acende o sinal vermelho. E a dica que fica sempre é de você procurar um profissional, né, um médico especialista no assunto, para que você possa tratar aí o problema, não é isso, doutora? Isso. Tá bom, doutora Luciana. Foi um prazer receber você aqui, tá certo? Prazer. Obrigada. Foi muito esclarecedor, que é um problema que dá uma dor de cabeça danada. Obrigada pela sua participação no nosso quadro Hora Marcada de hoje.